Fala galera do Lucra, seja muito bem-vindo a mais um Lucra Responde. Eu me chamo Ranieri Dias e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Mas antes, vai rodar a vinheta e já já vamos pro vídeo. Fala galera, hoje vamos falar como você abrir um supermercado de forma assertiva. Vamos passar sobre diversos pontos para que você tenha segurança e com toda certeza minimize os riscos de empreender no nosso Brasil, que nós sabemos que é muito complexo. E com todas essas dicas, pode ter certeza que você vai ter sim um grande sucesso aí no seu empreendimento. Mas antes, não esqueça de dar o like, de comentar aqui o que você achou do vídeo, deixar a sua pergunta e também ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, vamos para esse vídeo que está sensacional. Então vamos lá, como abrir um supermercado e quais são os passos essenciais do planejamento até a execução. Eu passei por diversas aberturas de supermercado. Lá em 2017 eu comecei a fazer um plano de negócio ali do nosso supermercado. A gente tinha um supermercado familiar e eu resolvi fazer ali toda uma reviravolta, um novo planejamento, criar uma nova marca. E a partir disso comecei a pesquisar como que o mercado estava se desenvolvendo, como que o varejo estava caminhando, para qual o rumo que estava indo. E aí, com isso, eu fiz um plano de negócio. E aí, a partir desse plano de negócio, eu comecei essa execução e criar o meu próprio laboratório. Com o tempo, eu comecei a dar consultorias e abrir supermercados pelo Brasil inteiro. Então, isso foi uma experiência muito bacana, muito interessante, o que endossa muito esse tema que nós vamos falar aqui. E eu quero trazer alguns tópicos muito importantes. A primeira questão é uma boa pesquisa de mercado, né? Conseguir analisar a região onde você está, a região onde você quer colocar o seu negócio, né? Entender qual é o público, se é um público A, se é um público B, se é um público C, né? Se tem ali escolas por perto, se é uma via arterial que liga vários bairros, você pode ter um fluxo de diferentes tipos de público. Se você tem ali um fluxo maior de carros, de pedestres, enfim, todas essas variáveis elas vão ditar o seu plano de negócio. Então, a partir disso, como eu já disse, você vai caminhar para estruturar esse plano de negócio. Dentro do plano de negócio, ele vai partir sempre do seu potencial de investimento. O quanto você tem para investir, o quanto você pode investir. E a partir desse plano, sabendo o seu público, conhecendo todas as variáveis do seu negócio, você vai ali delimitando padrões para que você consiga executar da melhor forma possível. Então, nesse plano de negócio, você vai ter que mensurar um faturamento, então um faturamento ali desejado, não só desejado, mas provável. Quando eu faço plano de negócios, eu gosto muito de criar no mínimo 3 ambientes. O que seriam esses 3 ambientes? Um ambiente é muito provável, conservador, né? Um ambiente ali onde você vai criar o mais provável possível. Então, você pega um conservador, o mais provável possível, e um otimista, que seria resumido também em pessimista, um mediano e um otimista. Dentro desses 3 cenários, você começa a ter parâmetros para você começar a entender até a maturidade do seu negócio. E dentro do cenário pessimista, quando você traça ele e vê que mesmo nesse cenário pessimista, onde você jogou todas essas variáveis para baixo e que você viu que o negócio mesmo assim ainda é viável, vai te dar mais segurança ainda para poder investir e aí você consegue ter ali uma estabilidade muito maior e uma segurança muito maior. Com esse plano de negócio, você vai determinar a sua meta de faturamento, a sua meta de margem e mensurar todas as suas despesas também. Dentro das suas despesas, você começa a entender o seu capital de investimento, né? O quanto que você vai poder ali colocar nesse negócio para que com esse faturamento você cubra todas as suas despesas e no final de tudo você consiga ter o lucro líquido, já amortizando ali um possível financiamento, um possível empréstimo ou algum financiamento até dos seus próprios maquinários, bens, enfim. Quando você vai fazer esse plano de negócio, é interessante também ter todos os orçamentos possíveis para você conseguir ter isso mais palpável. O que seriam esses orçamentos? Toda a planta baixa do seu empreendimento,
E a partir dessa planta baixa, também você começar a fazer orçamentos com empresas de gôndolas, de equipamentos em geral, de automação, a parte também de refrigeração, que é uma parte muito onerosa do seu negócio. Isso vai demandar um valor muito alto, que é a refrigeração. Entender se é melhor motor acoplado ou casa de máquina, quais são as vantagens e desvantagens. A gente pode até comentar sobre isso num próximo vídeo, se você se interessar. Pode escrever aqui que vai ser um prazer falar sobre isso. Mas são diversas variáveis. Mas por que você tem que ter esse planejamento junto ao plano de negócio? Né? Toda essa estrutura para que você consiga fazer orçamentos bem feitos. Quando você vai procurar empresas aí que são líderes no mercado de fornecimento de equipamentos para o varejo, você vai ter que entender qual que é a chapa, quantos módulos, qual que é a estrutura daquele maquinário, para que você consiga comparar a empresa A com a empresa B de forma equilibrada. Então, para isso, você tem que ter ali uma padronização do seu projeto. A partir do seu projeto definido, aí você consegue fazer esses orçamentos de uma forma mais correta. Então, todo esse plano ele vai influenciar não só na execução, na construção desse negócio, mas também após construído o plano de negócio entrando em execução, você já tem parâmetros para tudo. O quanto que você vai comprometer de folha, de mão de obra, o quanto que você vai comprometer de imposto. Então, a partir daí, você já tem que mensurar o seu planejamento tributário mediante esse faturamento que você está estimando. Então, o plano de negócio ele é muito importante, alinhado a todo esse projeto, juntamente com uma execução muito bem feita. Nós sabemos que se você for construir do zero, as variáveis são uma, se você for reformar é outra. Quando você parte de uma reforma, nós sabemos que muitos imprevistos podem acontecer. Assim como em obras públicas, nós calculamos o BDI, que seria ali uma estimativa de uma margem que nós colocamos ali para possíveis erros ou possíveis problemas que venham acontecer na execução. Quando você está reformando, você tem que ter uma margem maior, porque surpresas vão aparecer. E se você trabalha com um orçamento muito próximo do real, é muito perigoso. E sem falar que você nunca pode esquecer no seu plano de negócio, isso é básico, mas você não pode esquecer no seu plano de negócio do seu capital de giro. Muitas empresas, elas não duram após a sua abertura porque ela não tem um capital de giro e ela se enforca ali nos primeiros meses, nos primeiros anos, né? Se você não conseguir um resultado 100% pertinente ao que você planejou, você se afoga mesmo sendo um negócio promissor. Então tem que tomar muito cuidado e ter um bom plano de negócio. Procurar especialistas, assim como a gente aqui do Lucra Varejo, que já passou por isso e pode sim te instruir e te dar o caminho, a melhor forma possível. Planos de negócio, eu fiz mais de 100 supermercados e todas essas variáveis, todos esses problemas que muitas vezes as pessoas vão pagar caro para errar, a gente já caminhou, já passou, então consegue te dar um discernimento muito grande sobre tudo isso. E aqui um outro ponto, escolha do local. A escolha do local está totalmente atrelada ao começo, ao início desse negócio, né? Então, é quase uma tônica de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Primeiro eu escolho o local e depois faço o plano de negócio, ou primeiro eu tenho um plano de negócio e depois escolho o local? Depende muito. Eu vim, por exemplo, de uma empresa familiar que nós já tínhamos o ponto. Então, a partir desse ponto que já existia, eu tive que modelar o meu plano de negócio àquela região, àquela geolocalização. Quando você não tem nenhuma localização, você pode sim começar pelo plano de negócio, e aí a partir do plano de negócio você vai escolher um local que faça ali, que corrobore com esse plano de negócio. Né? Vamos supor que lá no seu plano de negócio é voltado para um público A. Então você vai ter que escolher um local que vai ter sim pessoas com esse poder aquisitivo para exercer bem esse plano de negócio. Se no plano de negócio você tem uma loja abastecedora que está voltada para um público C, né, que tem um poder aquisitivo menor, então você vai ter que procurar uma região da mesma forma que comporte isso. Então a escolha do local ela pode vir antes ou ela pode vir depois, dependendo do seu contexto. Então não tem certo, não tem errado, vai depender muito aí das suas perspectivas.
Então, após isso, na execução do projeto, a gente tem que se atentar bastante com todas as licenças. Eu já cansei de ver muitos projetos que no meio da obra ali, por não fazer, né, uma boa mensuração de todos esses alvarás, de todas essas licenças, as pessoas acabaram embargando obras ou paralisando obras por não ter se atentado ali que estava próximo a um rio, a um córrego, ou uma área que não poderia fazer um recuo específico, enfim, tudo isso nós temos que avaliar para que realmente seja pertinente a modalidade de negócio que você escolheu. Então, tudo isso é muito importante. Após isso, nós vamos para a montagem da loja, né? Você negociou lá com as empresas de equipamento, de refrigeração, tudo, todas vão ter um prazo diferente. Então, quando você pega diversos fornecedores, você vai acarretar em quê? Em ter um fornecimento, um fornecedor que depende do outro, e aí, a partir de ter essa interdependência, você pode ter uma complicação muito grande. Por quê? Porque, às vezes, o prazo de um vai ser um determinado período, e aquilo para o outro entregar o serviço dele, você vai precisar que eles estejam alinhados. Então, é interessante, quando fechar todos esses orçamentos, você conseguir fazer ali uma reunião de alinhamento, ou com quem está trocando esse projeto seu, se é um arquiteto, se é um engenheiro. É muito importante que você pegue todos eles e alinhe esse cronograma de obra para que você não tenha essas surpresas. E a partir da montagem da loja, é interessante também que você tenha ali um bom plano de layoutização, que toda a sua loja ela tem as funcionalidades para o dia a dia. Eu já vi lojas, por exemplo, que não tinham uma área de retaguarda adequada, um recebimento de mercadorias adequado, principalmente do perecível, e os perecíveis às vezes passavam no meio da loja. Imagina um gado passando no meio da loja e não tendo ali um bom recebimento dessa mercadoria. Então, isso prejudica bastante ali na hora da execução de um projeto desse. Então, dentro do supermercado, você tem sim que preocupar com toda essa logística. Em alguns locais, é interessante sim você ter uma validação desse projeto junto à vigilância sanitária, junto ao bombeiro, né? Se vai ser pertinente ter ali nas áreas de manipulação, climatização, se você vai ter que ter lava-botas, como que vai ter ali toda a logística interna, quais são as liberações, banheiros para colaborador, banheiros para clientes, aonde vai estar. Se você não faz um planejamento desse, coloca o banheiro de cliente, por exemplo, dentro do supermercado, isso é complexo, porque você pode ter uma iniciativa ali, um incentivo até a furto, a roubo, porque você não pode ter câmera nesses locais. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado para, na hora da montagem da loja, você se preocupar realmente com os pontos quentes da loja, aonde vai ter uma maior rentabilidade, nessa montagem, por onde o cliente entra, por onde o cliente sai, conseguir ter um mapa de calor para saber quais são os pontos quentes para você realmente valorizar ali no seu layout a margem do seu negócio. Dentro desse planejamento, como eu já falei, é muito importante que você tenha um bom RP, que vai te dar estrutura, que vai já dar base para você gerenciar todos esses dados, né? Todas essas informações que você precisa ter consolidado para que você respeite ali o seu plano de negócio, faturamento, margem, perda, tudo que você planejou, estruturou, desenhou para garantir aquele lucro líquido que vai pagar todo esse investimento e também dar saúde para o seu negócio, trazendo rentabilidade, né? E fazendo sentido todo nesse investimento. Então é importante que você tenha um bom RP, que você tenha uma boa contabilidade que te assegure um bom planejamento tributário, para que você tenha uma eficiência tributária, para que você consiga melhorar a eficiência desses gastos, dessas despesas, para que você tenha o melhor recurso ali disponibilizado, para que você consiga desempenhar um papel mais efetivo, usando todas as brechas que a lei te dá no sentido de planejamento para melhorar o seu índice de lucratividade e também não deixando e não se expondo a vários outros contratempos que o mau planejamento que você possa ter pode gerar multas, notificações, enfim, ali sua base de cadastro muito bem alimentada, com todas as alíquotas corretas, com todos os preenchimentos corretos. Então, tudo isso é muito importante. Um bom RP, uma boa contabilidade para que você tenha base. E, a partir disso, você vai começar a planejar a abertura da loja. A abertura da loja é muito interessante que ela seja feita em uma data que você consiga fazer uma pré-inauguração.
Essa pré-inauguração onde você vai testar o sistema, testar ali os caixas, testar toda a operação. É importante que você já tenha treinado todos esses colaboradores. E falando de colaboradores, em todas as inaugurações, o que eu sempre indico, isso você tem que colocar lá no viés de investimento dentro do seu plano, é que você contrate pelo menos 30% a mais do efetivo necessário para você começar uma loja. Por quê? Depois que você abriu, você contratou, é interessante que você tenha mão de obra para impressionar esses clientes, para trazer uma excelente experiência nessa inauguração. E aí, a partir dessa excelente experiência e inauguração, é melhor e mais fácil você enxugar o seu quadro de funcionários, já tendo base de quem são as pessoas que performaram melhor, que estão ali inteiradas à sua cultura, do que você contratar no limite e no meio da inauguração, enquanto os processos ainda estão começando a rodar, você ficar correndo atrás para recompor, né, ter que mandar pessoas embora e correr atrás para repor essas pessoas. Então é melhor você contratar um pouco a mais e aí, a partir do momento que você inaugurou, essas pessoas aqui que não fazem sentido, você desliga e aí você equaciona o quadro de funcionários e o transtorno é muito melhor. Que ao invés de você ter que ficar recontratando, apenas você vai realocar ali as pessoas que precisam ser realocadas em departamentos diferentes e demitir as pessoas que não fazem sentido. Então, veja como um investimento essa contratação de pelo menos 30% aí do seu quadro para a sua inauguração. E aí, a partir disso, tem um bom treinamento, testa pré-inauguração para testar tudo, e aí, de fato, marcar a inauguração. É muito importante, eu uso até como estratégia de marketing, você não bater a data da inauguração com muita antecedência, mas falar o mês, a semana da inauguração, e quando tiver ali 3, 4, 5 dias antes de inaugurar, todo esse planejamento entra com reforço de tudo que você já vem trabalhando, divulgando, para trazer ali todas as suas ofertas, tudo que você vai vir para a inauguração, para que o seu concorrente também não se prepare pertinente a tudo que você vai ofertar naquela inauguração e ele apague um pouco do brilho dessa inauguração, de toda essa capacidade que você vai trazer. É um ambiente muito favorável, os fornecedores eles querem entrar na sua loja, eles querem estar na sua loja, então esse é um ambiente que você tem um grande poder de barganha. Então é muito interessante, mesmo que você não tenha um grande poder de compra com o fornecedor X, YZ, mas eles querem estar na sua loja e faz todo sentido. E só por ter esse poder, né, de representatividade dentro da sua loja, você já tem um grande poder de barganha na inauguração. Então não pode deixar passar, porque depois fica muito mais difícil de você conseguir vantagens junto a esses fornecedores, como em uma inauguração. E esse marketing ele tem que ser muito bem feito, muito pulverizado, porque eu já vi negócios que poderiam ter um sucesso muito grande, mas não foram para frente por uma má estratégia de inauguração. Você tem que realmente pulverizar bem, gerar escassez muito grande e um desejo entre as pessoas ali de irem no dia da inauguração e várias atratividades, né? Se você tem um público ali idoso, criar estrutura para atrair esse público, você tem público infantil, criar uma estrutura para atrair esse público e envolver também todos esses fornecedores na inauguração para não fazer o dia da inauguração, mas a semana da inauguração, o mês de inauguração e ter ali eventos, né? Fatos novos durante todo esse mês que vai ali reforçar e trazer sempre novidade. E essas pessoas que não puderam ir no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, elas se sintam atraídas durante todo o mês para visitar a sua loja, conhecer a sua loja e a partir dela entrando na sua loja, você ter todo esse encanto aí com um bom atendimento, com um bom treinamento desses colaboradores, um bom ambiente, uma preocupação com o mix já está alinhado ao público que você direcionou lá no começo, quando nós falamos, você conhecendo esse cliente, você vai estar propício para atender ele da melhor forma. E a partir daqui, ter todos esses processos internos muito bem registrados, garantir esses processos e a partir disso ir melhorando a cada dia, treinando melhor as pessoas e tendo ali uma prestação de serviço perene. Muita coisa não, falamos aqui sobre um plano de inauguração, sobre um plano de negócio
para que você tenha sucesso aí no seu varejo, na abertura ou na sua reinauguração ou na abertura de uma nova loja. São conhecimentos muito superficiais em tudo que eu falei, tudo nós sabemos que podemos ter uma profundidade muito maior, mas eu quero trazer todos esses pontos para que você não abra o seu negócio sem ver esse vídeo. E eu quero te convidar a seguir o Lucra Varejo. Nós sempre trazemos conteúdo de altíssimo nível para que você que está nesse caminho, nessa vida de varejista, possa ter muito mais assertividade. E, com toda certeza, eu quero te convidar sempre para, novamente, ativar o sininho, deixar o seu comentário, a sua dúvida, que pode virar tema do próximo vídeo, nós vamos te responder, e compartilhar, né, com seus amigos, com seus conhecidos e quem precisa ver esse vídeo. E se você precisa de ajuda nessa caminhada, né, em montar um plano de negócio, em ter aí uma mentoria, venha para o Lucra Mentoria, escaneie esse QR Code, você vai ter o melhor acompanhamento possível com profissionais de peso aí para poder te ajudar e te acompanhar. Não esqueça de seguir o Lucra Varejo. Todas as terças-feiras também nós temos uma live aqui no canal, às 18 horas, que nós trazemos um especialista e você é o nosso convidado. E um grande abraço, uma excelente semana. Fiquem todos com Deus e até a próxima.